No vídeo de hoje eu vou te mostrar o porquê é muito mais fácil você ficar aí pra cima e pra baixo parecendo ocupado do que encarar as verdades difíceis do seu negócio. Aquelas verdades que você não quer encarar de frente, que você sabe que elas existem, que elas estão lá no fundo, no seu inconsciente, lá guardadinhas, mas é muito mais fácil, ao invés de encarar esse fato que você precisa tomar rédea do seu negócio, é muito mais fácil você simplesmente se manter ocupado com coisas fúteis do dia a dia, que de outra maneira, se tivesse tudo ok dentro da sua empresa, seriam coisas produtivas, mas que hoje, da maneira como você leva, você usa como um tampão para não enxergar o que é para ser enxergado de verdade. Fica comigo que você vai conseguir identificar isso, esses gargalos dentro do seu negócio. Mas antes, é claro, eu preciso pedir para você se inscrever aqui no canal, para você ativar o sininho das notificações, deixar um comentário e considerar engajar esse vídeo de alguma maneira, compartilhar, enfim. Esse canal ainda está no começo, então eu preciso muito de você para que você engaje esse canal, para que esse vídeo ou esse canal, para que ele vá para mais pessoas e assim a gente consiga espalhar uma mensagem de esperança para muitos e muitos empreendedores por aí. Tem muita gente que só precisa enxergar o caminho para poder mudar de vida. Então, dito isso, vamos pro vídeo. Mexer no que é elástico, no que dá resultado visível, no que as pessoas, a gente sabe que as pessoas vão aplaudir quando feito, depois de feito, é fácil. Essa é a graça do negócio, é para isso que todo mundo faz, para mexer, para colher um resultado em cima disso. A questão é como a tua empresa está por dentro antes de você começar a arrumar essa perfumaria dentro da mesma. Como que estão as suas finanças, como estão as suas equipes, qual é a cultura que você tem dentro da sua empresa? É uma cultura de desordem, é uma cultura de ordem, é uma cultura em que todo mundo é proativo, que ajuda todo mundo, que há um trabalho mútuo, ou é uma cultura de desorganização, que a maioria das empresas está nesse patamar, numa cultura de desorganização? Se esse é o seu caso, assim como 70% das empresas, você faz a perfumaria muito provavelmente para poder conseguir escapar, entre muitas aspas, dessas situações que o teu negócio exige que você tenha uma resposta. Mas é muito mais fácil a gente ficar, ao invés de dar a resposta assertiva para o negócio, a gente ficar mexendo em um negocinho aqui, em outro ali, que no final das contas não vai mudar absolutamente nada no dia a dia da empresa e muito provavelmente ainda gere algum aplauso para você. Olha só como o ser humano é ávido por se enganar a todo momento. Você sabendo o que precisa ser feito, você procura perfumaria externa, perfumaria de qualquer outra situação, de uma coisa supérflua, para não resolver o teu problema e ainda assim gerar aplauso. O movimento, o se movimentar, dá a falsa sensação de progresso, quando na verdade, progresso ele não reside no movimento em si. Existem pessoas que têm um progresso absurdo fazendo poucas coisas no dia a dia, poucas coisas dentro da empresa, tomando poucas atitudes dentro da empresa. E existem pessoas que não têm nenhum progresso fazendo de um tudo para não olhar para o que precisa ser olhado. Aquelas pessoas que geralmente inflam o dia com coisas que no final das contas você, dono da empresa, acaba se tornando somente um funcionário de luxo ali, um funcionário que ganha um pouco mais do que os outros porque você corre a apagar incêndio a todo momento. Às vezes a tua ânsia por apagar os incêndios da sua empresa é para você não fazer o que precisa ser feito, é para você não enxergar o que precisa enxergar, que o buraco está muito mais embaixo.
Enquanto você corre para comprar os insumos do dia a dia, enquanto você corre para fazer uma publicação no seu Instagram, enquanto você corre com N outras coisas fáceis de se fazer e que poderiam, de uma maneira correta, ser delegadas, você acoberta o seu próprio olho para a situação, a tua própria visão para a situação da tua empresa. E aí você já imagina o final disso tudo, né? O final não é agradável. E quando eu falo que mais de 60% das empresas estão nesse patamar, é porque o Brasil é um antro recheado de empresas e de empresários dessa maneira. De empresários que preferem enxergar o que eles querem enxergar, não a realidade. Porque a realidade, ela, na grande maioria das vezes, dói. Tenha coragem de refletir o que realmente importa dentro da sua empresa. Tenha coragem de refletir a situação que você se encontra hoje e como você vai fazer para sair dela. No final das contas, você e a sua empresa merecem sair dessa situação, só que isso exige coragem. Se você não tem a coragem para fazer essa reflexão, porque no final das contas poucos têm essa coragem, as pessoas preferem morrer junto com a empresa do que fazer uma reflexão do que realmente está, onde realmente está o gargalo da situação. Se você tem essa coragem, você passou num grandíssimo filtro que filtra milhões de empresários todos os anos ao redor do mundo. Esse é o filtro da coragem, o filtro de você enxergar o que precisa ser enxergado com a nitidez que precisa para você conseguir tocar as próximas etapas do seu negócio. Se o seu problema é financeiro, vá em frente, encare o problema financeiro de uma forma em que o problema fique menor do que você próprio. Encare o problema com o teu time, com o teu pessoal, de uma maneira com que esse problema fique menor do que você. Só que isso exige fazer o que precisa ser feito. Não dá para ter tido 10, 15, 20 anos de desmandos dentro da empresa e achar que vai resolver tudo em 3 meses, 4 meses, porque isso não acontece. Não vai adiantar. Isso exige uma coragem de anos. Isso exige uma reformulação, uma estruturação de anos. E no final das contas você sabe que você precisa tomar as rédeas do seu negócio e assumir o que precisa ser assumido. Pare de correr para parecer uma pessoa extremamente ocupada. Empresários de verdade, e eu digo aqui empresários dos mais diversos tipos, os pequenos, os médios e os grandes, empresários de verdade possuem tempo, não precisam ficar correndo de um lado para o outro, porque souberam fazer a lição de casa. Se você fica correndo de um lado para o outro, tá na hora de você começar a enxergar o jogo com um pouco mais de nitidez. O que talvez dentro dessa correria você esteja querendo esconder, dentro da tua própria organização, o que você quer esconder de você mesmo, que não te deixa ter 15 minutos por dia, meia hora por dia para conversar com o cliente, para entender melhor o dia a dia de um colaborador, para fazer de fato o trabalho que precisa ser feito. É claro, não é fácil, vai exigir muito plano de ação. Talvez você comece lá atrás, de pouquinho em pouquinho, mas sem correria e colocando ordem na casa. A correria, no final das contas, é igual o cachorro correndo atrás do próprio rabo. É uma correria que não serve para nada. É uma correria puramente operacional e que não vai te fazer ir para lugar nenhum. Essa é a grande verdade de 70% dos empresários brasileiros. E aí eu quero saber de você. Você faz parte desses 70%? Seja franco e comece a sua mudança o quanto antes, porque ainda dá tempo. Sempre dá tempo.
E se você gostou desse vídeo, por favor, considere mais uma vez se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu engajamento, porque isso conta muito pra mim. Ainda mais porque a gente está no começo dessa jornada aqui no YouTube, então cada comentário, cada like, cada inscrição é acompanhada de perto por mim, e eu agradeço demais o engajamento de vocês. Espero ter feito sentido, espero que esse vídeo tenha sido um pouco mais instrutivo, tenha sido 1% a mais, um passinho a mais na tua liberdade, e te vejo no próximo. Até mais!